Ok, eu vou apresentar num formato muito simples de acompanhar, ok? Eu vou mostrando aqui, primeiramente, a interface do programa e, consequentemente, alguns recursos. E uma maneira legal da gente trabalhar é que, se vocês tiverem alguma dúvida, que vocês façam durante a apresentação mesmo, né, para a gente já ir eliminando quaisquer dúvidas. Eventualmente eu vou chegar, né, a gente vai cobrir toda a área, desde a interface até alguns recursos extras que eu vou mostrar para vocês. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, sintam-se à vontade para questionar, ok? Então, vamos lá. Ok, vamos lá então. Essa aqui é uma tela inicial que eu criei, né? Vocês já devem estar acostumados com o Starboard. Ele é o software que acompanha a lousa Hitachi. E numa tela neste caso eu vou mostrar para vocês um arquivo já pronto, né? Mas primeiramente apresentando aqui alguns recursos, né, sobre a interface do programa. Uma coisa interessante para se saber sobre a interface é que nós podemos acessar várias ferramentas e vários recursos de uma única, de várias maneiras diferentes, ok? Nesse momento aqui eu estou mostrando para vocês a tela inicial. E aqui nós temos, por exemplo, de início, né, o Starboard ele pega emprestado de alguns programas bem conhecidos os seus menus, né, que estão aqui em cima. Então aqui nós temos a barra de menu, né, e nele nós temos aqui novo, né, que nos dá a opção de criar um novo arquivo. Caso você precise criar um novo arquivo, essa é a maneira de entrar. Se você acessa o Starboard pelo seu menu aqui da área de trabalho, né? Se você estiver aqui na área de trabalho, ali também te dá a opção de criar um novo arquivo. Algumas outras... Eu vou mostrar apenas alguns recursos de cada menu para a gente não ficar muito tempo em cima disso, ok? A opção abrir nos dá a opção de abrir um arquivo que nós já tenhamos criado. Então, nesse caso, você pode criar a sua atividade em casa, se você tiver o Starboard instalado no seu computador, e trazer para você usar em sala de aula, o que é o recomendado, né? Que não se use ele durante a aula para criar as suas atividades. Nós temos aqui, muito importante, o menu mesclar, né? O ícone mesclar, ele nos dá a opção de unir duas aulas previamente criadas. Eu vou mostrar um pouquinho disso no decorrer da apresentação. Né? Nós temos também o salvar e o salvar como, né? A diferença aqui é muito importante. Se eu salvar um documento criado, eu vou salvá-lo com todas as alterações que eu fiz. Né? Então, suponhamos que você cria uma aula e gostaria de usar ela em várias outras turmas. Né? Você pode criar essa aula, salvá-la, né? Mas a partir do momento que você precise continuar uma atividade com uma turma em particular, é recomendado que se use o salvar como, para que você não perca o seu documento original. E nós temos também a opção imprimir. Geralmente, quando nós pedimos para imprimir um documento do Starboard, é sempre interessante verificar, dar uma visualizada em como isso vai sair. Ele geralmente usa o formato de PDF para imprimir, e como ele não tem um formato de página, né, eu posso mostrar isso para vocês aqui usando o menu visualizar. Né? Deixa eu mostrar. Isso aqui em cima, ó, eu posso diminuir ou aumentar a apresentação. Então ele não tem um formato particular de página, o que acaba criando assim uma impressão meio estranha, né? Diferente do que nós estamos acostumados. Só retornando aqui. Bom, aqui nós temos o editar. O menu editar ele vai tratar de opções básicas, né, de qualquer programa, como refazer, desfazer, cortar ou copiar. Nós temos aqui também algumas opções para cuidar de alguns objetos. Eu vou tratar dessa parte aqui logo. E nós temos, inclusive, alguns links para a galeria. Né? A maioria dos recursos que nós podemos acessar no editar estão acessíveis através de menus dos próprios objetos criados ou através aqui da barra lateral. Como estou mostrando aqui, esta aqui é a barra lateral. Nós temos visualizar. O conteúdo do menu visualizar está presente também aqui no atalho da barra lateral visualizar. Ela trata de qualquer
opções sobre a visualização mesmo da página na qual estamos ou do documento em si. Eu posso, por exemplo, colocar em tela cheia, né, isso já elimina aí um pouco do que estava presente na tela, né, garantindo mais a atenção do aluno, né, um foco maior na tela. Né, eu posso remover algum item ou outro, né, por exemplo, neste caso vou tirar a barra de menu. Né, podem notar que a barra de menu lá em cima desapareceu. Né, isso é completamente editável, customizável, e eu vou mostrar também como cada um dos professores podem criar o seu próprio perfil, ok? Logo, logo a gente chega lá. Ferramentas, né? Aqui no menu Ferramentas, nós temos aí atalhos para as diversas ferramentas do Starboard. Né? Essa apresentação foi montada de uma maneira que nós vamos usar as próprias ferramentas para demonstrá-las. Então nós já estamos chegando lá. O menu Inserir, né? Ele cuida da parte de inserção. Né? O Starboard ele é uma plataforma que permite que nós trabalhemos com documentos do Word, documentos em PDF, imagens, inclusive vídeos e até mesmo apresentações em PowerPoint. Se você gostaria, se você já tem elaborado aí uma apresentação do PowerPoint, você pode criar, né, uma apresentação no Starboard, ou seja, ter a sua apresentação do PowerPoint com os recursos do Starboard. Vou mostrar como também na sequência. O item tópico eu vou falar mais especificamente logo logo. Né? Ele trabalha com trazer os recursos do Starboard para a área de trabalho. Ou seja, você pode operar o seu computador utilizando os recursos do Starboard. Temos aqui a parte de conferência. Né? Nessa parte nós podemos unir, através de rede, dois quadros interativos, e o que eu mostrar em um pode aparecer no outro. Né? Isso é bem situacional, vai depender aí, né, da maneira que cada unidade resolve trabalhar com o seu quadro. O menu de configurações, ele trata de configurações em geral, né, para não manter uma apresentação assim bem maçante, eu vou deixar para começar para falar disso depois. Né, que são as partes mais técnicas, geralmente o que há de problema com a lousa, sobre configurações ou criações de perfil e calibragem, a gente vai tratar através desse menu. Né, e um menuzinho muito importante aqui é o menu de ajuda do Starboard. Muitos dos recursos que eu vou apresentar também estão disponíveis nesse menu que já vem junto com o programa. Bom, até aqui, pessoal, alguma dúvida? Estão recebendo bem aí? Estou falando muito rápido? Sim, ok, eu vou mais devagar então. Certo? Bom, sobre a barra de menu, alguma dúvida? Ok. Sim, nós vamos disponibilizar o vídeo e nós já temos, inclusive, vários vídeos sobre as ferramentas disponíveis no Senec Online. Basta ter o seu usuário e acessar a área de recursos pedagógicos e apoio pedagógico. No site seneconline.com.br. Nós já temos alguns vídeos disponíveis lá. Ah, ok. O som está... O som... O microfone de vocês está desligado enquanto eu estou falando? Não, não é necessário desligar o microfone, mas você pode só ativar a opção mudo do Skype. Okay. Isso já ajuda bastante. Melhorou aí, pessoal? Se puderem, respondem mensagem, por favor. Ok. Então, vamos continuar.
Então, respondendo a pergunta anterior, sim, nós já temos esse recurso disponível no site do Senec Online dentro de apoio pedagógico. Okay? Tem lá ferramentas e, inclusive, alguns recursos de como trabalhar com a lousa. Eu vou mostrar alguns aqui também. Bom, na sequência aqui, nós temos a barra indicadora de status. Ela está presente aqui. Esse documento que eu estou usando, pessoal, também estará disponível através do site. E a barra indicadora de status ela é muito importante para sabermos em que página estamos do nosso documento e quais recursos estão sendo utilizados. Como, por exemplo, neste caso aqui nós vemos a mãozinha, ela indica que o toque está habilitado. É possível, através de uma ferramenta da lousa, né, desativar o toque para que você não tenha problemas durante a sua apresentação, se você não quiser que ela seja rabiscada, ou às vezes, né, haja alguma interferência, como em salas que você tem bastante alunos pequenos, né, eles têm o costume de querer tocar na lousa, você pode, né, inibir o toque através dessa primeira ferramenta aqui. Né? Nos cantos direito e esquerdo da sua lousa, você tem várias ferramentas. Né? A primeira é a ferramenta que desabilita o toque. Né? Ao tocar nela, eu desabilitei o toque. Né? Deixa eu só exibir aqui. Né? Se, por exemplo, eu seleciono a caneta e aqui eu estou rabiscando a minha apresentação. Se eu habilitar o primeiro ícone aqui na lateral do quadro, o quadro físico mesmo, pessoal. Sim? Ok, tranquilo. A gente vai manter mais na lousa então. Ok? Posso continuar? Então, se você ativar o recurso, como eu já ativei, eu vou tentar rabiscar aqui, ó. E eu não tenho retorno mais. Né? Isso também, pessoal, às vezes é um probleminha que pode acontecer se alguém esbarra nesse botão sem querer, né, ele acaba inibindo o toque da lousa sem perceber, né, e pode parecer que você está tendo um problema com sua lousa interativa. Não é bem isso, né? Você provavelmente, né, acionou esse recurso sem perceber, né, ou às vezes algum professor usou na aula anterior e não desativou. Né? Lembrando que para verificar, né, nós usamos a barra indicadora de status. Podem ver aqui que o primeiro ícone, que antes era a mãozinha, desapareceu. Né, vocês podem ver aí no lápis, né, eu parei o lápis bem em cima aí. Na sequência, né, nós temos aqui, deixa eu só habilitar ela novamente. Aqui está a mãozinha novamente, ela mostra que o toque está habilitado. Né, eu já posso escrever ou desenhar de novo. O próximo ícone, ele mostra qual ferramenta está selecionada. Né? Se eu for trocando, ele inclusive mostra o nome da ferramenta. Posso só desfazer o que eu fiz aqui. E esse terceiro ícone, ele é importante, muito mais importante na hora da criação de uma atividade. Ele é o ícone que mostra em qual plano nós estamos. Eu vou explicar um pouquinho do que é plano. Dentro do Starboard, nós temos o que nós chamamos de dois planos, que são como se fossem duas camadas. Basicamente, né, deixa eu só selecionar aqui a ferramenta selecionar para mostrar melhor. Se eu pego um objeto, igual eu peguei aqui o indicador de status, né, eu posso movimentá-lo ou alterá-lo da maneira que eu quiser. A não ser que eu pegue adicionando um menu aqui, né, eu posso pegar esse objeto e enviá-lo para o segundo plano, aqui em ordem. Quando eu envio algo para o segundo plano, ele não está mais acessível para mim. Okay? Dessa forma, nós podemos criar atividades onde você tem a opção de manter um determinado recurso, uma determinada folha, né, intacta. Você não vai alterá-la de forma alguma. Né? Você só vai trabalhar no que está em cima do primeiro plano. E é claro ali, né, nós temos as páginas da apresentação. Até aí alguma dúvida, pessoal? Tá dando para acompanhar melhor? Sim?
Ok? Ok. Só vou pedir um favorzinho, se alguém tiver alguma dúvida, que falem perto do microfone, ok? No caso, eu acho que deu certo aqui porque ela está bem pertinho ali na frente. Mas vamos lá. Se eu entendi direito, a pergunta foi: se eu criar um texto e salvá-lo, ele vai permanecer da mesma forma aqui no documento? Certo. Certo. Isso, ó, vou mostrar aqui. Isso vai depender da maneira que você usa, que é a opção salvar. Se, por exemplo, se você destacar uma palavra e gostaria de usá-la em outra aula, né, ou continuar esse texto em outra aula, você precisa salvar como, para que você, né, garanta esse documento. Se você fechar e não salvar, você mantém o documento da maneira que ele foi salvo da última vez. Então, suponhamos que você cria uma atividade que você gostaria de usá-la, né, em várias turmas ou em vários cursos. Você precisa salvar uma atividade para que seja a original. Eventualmente, se você for salvar uma e continuá-la com outra turma em particular, você precisa usar a opção salvar como. Respondi a pergunta? Ótimo, então vamos lá. Aqui na sequência, nós temos aqui na lateral, pessoal, a barra lateral, né? As opções documento, né, ela deixa eu trabalhar, né, deixa eu escolher em qual página do documento eu vou trabalhar, são opções relacionadas ao documento mesmo. Okay? E eu posso criar uma lista, eu tenho aqui, claro, a lista de páginas, né, eu posso ver as páginas que eu tenho, e eu tenho aqui a opção de tópicos. Né, como eu mencionei, tópico é o que nos deixa escolher em qual área nós vamos trabalhar. Quando eu cliquei no tópico área de trabalho, eu fui enviado para a área de trabalho com a opção, né, de usar as ferramentas do Starboard. Ou seja, se eu resolver... Posso acessar a internet aqui, né? Se eu resolver acessar a internet durante a minha aula, eu posso colocar aqui... Só um minutinho que eu vou inserir aqui o meu usuário. Eu posso usar as ferramentas do Starboard para trabalhar. Então, neste caso, eu vou acessar o Google mesmo. Coloco o NOAS aqui, ó. Posso clicar? Aqui eu estou acessando o site do NOAS, né? Então, se, por exemplo, eu quiser demonstrar alguma coisa, eu posso já usar as ferramentas do Starboard dentro do meu quadro. Neste caso aqui, né? Só para mostrar mesmo, vou falar disso mais para frente, quando a gente for falar da ferramenta tópico mesmo. Okay? É só para mostrar que ela está disponível aqui na barra lateral através do menu documentos. Para retornar, eu posso usar a opção aqui, selecionar a ferramenta tópico, né, que ela é desenhada no mouse. Podem notar aqui, na minha barra de ferramentas, que ela está selecionada. Né? Quando uma ferramenta está selecionada, ela fica com um contorno dourado. E eu também tenho aqui na lateral da lousa, é o 7º botão. Né? Se eu clicar nele, eu retorno ao tópico. Caso ele não esteja visível, né, na sua barra de ferramentas, você pode usá-lo na própria lousa. Nós temos também o menu de galeria. Né? Nele eu contém as imagens ou textos ou qualquer objeto que eu possa criar, né, usando o Starboard. Eu posso salvá-los, inclusive, aqui no menu favoritos. Né? Mas eu tenho aqui vários itens que já vêm inclusos com o software da lousa. No Propriedades, ele me dá acesso, esse é um menu muito importante, pessoal, porque ele me dá acesso às opções de cada ferramenta. Neste caso, estou com a ferramenta lápis, né, selecionada, né, caneta normal. E aqui eu tenho as diversas maneiras de utilizá-la. Né? Eu posso escolher o contorno que eu quero.
né? Escolher a cor. Eu posso trocar que tipo de ferramenta eu vou usar. E quando eu for falar da ferramenta normal e como expandir o uso dela, eu vou falar melhor dessa parte aqui. Mas é só para mostrar que o recurso de ferramentas também está disponível através da barra lateral. Nós temos o menu Visualizar, né? Nós já falamos dele, é um menu no qual eu trabalho com a visualização do documento, escolhendo o que eu gostaria de mostrar ou não. E nós temos aqui o Conferência, né? Que me permite aqui um atalhozinho para habilitar ou não a conferência. Não tem muito costume de usar. É necessário uma rede. Para utilizar um método de conferência, você precisa de 2 lousas conectadas em rede e que uma seja a hosteadora, ou seja, a que está cedendo o conteúdo para outra. Isso é fácil de configurar através do próprio Starboard se as duas estiverem em rede. Bom, nós temos aqui a lixeira, né, no canto geralmente ela fica no canto inferior direito, mas eu posso mudar ela de lugar. Né, é muito fácil de utilizar. Basta eu arrastar qualquer objeto para dentro dela. Quando a boca da lixeira abrir, indica que eu estou colocando aqui, estou sumindo com um item. Aqui nos cantos inferior direito e superior esquerdo, nós temos a navegação de páginas. Se eu der um clique, eu passo para a próxima página. E no canto superior esquerdo, eu passo para a página anterior. Quando eu passo por uma página e ela não existe, o próprio Starboard cria uma página para mim. Nós temos aqui no canto inferior esquerdo a barra de contexto. Né? Essa barra de contexto, pessoal, ela funciona como um atalho para aqui o menu Propriedades. Em resumo, sempre que eu trocar de ferramenta ou escolher uma ferramenta, a barra de contexto vai me dar acesso às opções que eu tenho em cima dessa ferramenta, ou seja, o que eu posso usar de recursos com essa ferramenta. Ou seja, ela é uma forma de atalho para que eu não precise ficar aqui navegando, né, no menu Propriedades. Né? De uma certa forma, prejudica a minha apresentação, ele ocupa uma boa parcela da tela. Né? Assim eu tenho aqui as minhas ferramentas e no canto inferior esquerdo aqui a barra de contexto. Em relação à interface do programa, pessoal, alguma dúvida? Não, posso continuar? Ok, vamos lá. Bom, na sequência aqui eu vou falar um pouco do que são objetos. Né? Sempre que você for trabalhar com Starboard, nós trabalhamos com objetos. Basicamente, um objeto é tudo que você coloca aqui na área de trabalho. Neste caso aqui eu vou mostrar um pouco de como são tratados cada um dos objetos no Starboard. Nós temos um objeto básico, né? Neste caso aqui eu escolhi este desenho do leão. Né? Eu posso modificar ele, né? O tamanho dele aqui, clicando em cima dele e ajustando as suas proporções. Um fato interessante do Starboard é que quando você estiver na interface dele, você não precisa se preocupar com o botão direito do mouse. Ou seja, para acessar as propriedades de um objeto, basta clicar em cima dele e ele já te dá aqui em cima, ó, a opção menu. Então aqui na opção menu tem tudo que eu posso fazer com esse objeto. Eu posso copiá-lo e, eventualmente aqui, né, colá-lo em outro documento, só no caso de imagens e textos. Eu tenho aqui a duplicata, né, ele cria uma cópia do objeto para mim. Eu posso excluir esse objeto. Aqui tem um recurso bastante interessante que eu vou falar dele na sequência, que é o editar o link. Né, eu posso criar de uma forma que quando eu clique nesse objeto, eu posso ir para uma página de internet ou uma página do documento do Starboard. Todos esses recursos eu vou mostrar também. E nós temos aqui um que é importante, que é a ordem, pessoal. No Starboard, o último objeto a ser criado, ele vai ocupar o topo dessa ordem. O que isso significa? Né, que se eu pegar aqui o leão, né, vocês podem ver que ele está abaixo das minhas setas. Né, abaixo mas, porém, ele está acima do meu texto. Notem isso. Né, se eu usar a ordem aqui, eu posso trazê-lo para cima. Né, eu posso subir e ele passou para cima de uma das setas e está... Notem que ele está acima de uma, porém, embaixo da vermelha aqui. Né? Eu posso subi-lo de novo para ele ocupar o topo. Isso vai ser importante na hora de criarmos atividades. Okay?
Nós temos aqui também um tipo de objeto que são as setas, ou seja, as linhas que nós criamos usando as ferramentas caneta ou caneta inteligente ou formas. Eu vou falar de cada uma delas também, né? Só para mostrar que quando eu crio uma seta, eu posso alterá-la, né, usando aqui as suas extremidades, né? Ela parece esse círculozinho dourado, eu posso usá-lo para manipular essa seta. Ou a linha, né? O mesmo para seta aqui. E é interessante notar que se eu junto uma extremidade à outra, né, eu acabo unindo elas. Né? Isso aí, se eu tiver, neste caso, por exemplo, igual eu trabalhei com esse cubozinho aqui, né, se eu resolver criar um cubo, eu não quero nenhuma extremidade imperfeita, eu posso usar desse recurso. Sempre que eu vejo um brilhozinho, isso indica que as formas estão, né, conectadas. O que eu fiz depois é que eu transformei ele num objeto só. Né? Existe a opção de agrupar. Eu posso agrupar objetos, selecionando eles. E aqui no menu, agrupar. Ou grupo, né? Opção grupo. Desta forma, né, sempre que eu mexer um ou modificar um, eu estarei modificando todos. Né, para desfazer, eu posso clicar no menu novamente e desagrupar. Aí eu volto a ter os meus objetos separados. Né? Neste caso aqui, eu criei um cubozinho que eu posso clicar no menu, desagrupar, e eu posso, né, modificá-lo, né, desfazê-lo ou mexer em qualquer uma das extremidades. Até aqui, pessoal, sobre objetos sólidos, alguma dúvida? Não? Ok. Só mais um detalhezinho sobre objetos, são que os objetos de texto, né? Os objetos de texto são tratados diferente. O que isso significa, né? Quando eu crio um objeto de texto, ao mexer nas extremidades, eu não estou mexendo, né, no seu tamanho. Sempre que eu clico em um objeto de texto, eu tenho aqui embaixo, na barra de contexto, as opções. Né? Eu posso aqui modificar o tamanho da fonte. Então, quando eu quiser cuidar de um objeto de texto, eu preciso usar a barra de contexto ou a barra de propriedades para modificar esse objeto. Vou escolher aqui uma outra cor. Né? Não quero em negrito mais. Né? Texto é uma coisa que todas as disciplinas, né, elas usam, então é legal assim. Eu vou, num determinado momento, falar exclusivamente sobre textos, mas é importante saber a diferença de um objeto de texto dos demais objetos. Na sequência aqui, né, nós temos aqui a ferramenta caneta normal. Antes dela nós falamos da ferramenta selecionar, que é o ponteiro do mouse, que é a ferramenta que nós usamos para criar, né, para modificar ou selecionar os objetos. A caneta normal, eu posso usá-la para fazer qualquer desenho, né? O que é importante saber dela é como escolher os seus recursos, né? Aqui nós temos através de propriedades. Então, se você clicar em propriedades com a caneta normal selecionada, nós poderemos modificar aqui as suas texturas ou os seus contornos. Então nós temos a caneta normal, né, que tem um desenho sólido. Alguma pergunta, pessoal? Não? Ok. Nós podemos escolher as cores, né? Se vocês notarem aqui, nós temos aqui a cor branca, uma cor invisível, né? Isso significa que sempre que eu clicar nela, eu poderei selecionar uma cor. Né? Eu venho aqui, né, e ajusto aqui nesse desenhozinho aqui, eu escolho a minha cor. Este é o recurso da caneta sólida. Eu tenho também a caneta sombra, né, um recurso de sombreamento. Né, podem ver que ele, só para destacar alguma coisa. Nós temos também aqui uma que apresenta um contorno, né, se for necessário ou desenhar. Né. Neste caso, quando eu for escolher a cor, eu preciso escolher duas. Né, uma para ser o contorno. Deixa eu ver aqui. A primeira ela pega o preenchimento, a segunda opção aqui ela vai me dar o contorno. Lembrando, pessoal, muito mais fácil trabalhar com a propriedades fechada aqui e através do menu barra de contexto aqui embaixo. Né, eu posso selecionar o estilo da caneta, o tracejado, a cor, ou seja, tudo que é relevante de uma determinada ferramenta eu posso acessar através da barra de contexto.
Uma parte interessante também, às vezes algum professor ou outro não gosta de usar a barra de contexto, e existe a opção de trazer a propriedade, só a barra de ferramentas, para dentro da apresentação. Não sei se estão notando aqui, sempre que eu clico aqui em propriedades da ferramenta, eu posso, né, esconder ou revelar, né, e aqui do lado, no superior direito aqui da caixinha, eu tenho as opções, né, uma é uma setinha para cima e para baixo, e a outra são setinhas apontando para a esquerda ou para a direita. Quando eu aciono a esquerda ou a direita, eu transferi a minha janelinha de propriedades para dentro da lousa interativa, né? Ou seja, da minha área de trabalho. Né? Eu posso fechar aqui o propriedades, e eu tenho aqui todas as propriedades da minha caneta normal disponíveis para mim. Né? Então, como espessura, né? Ou o tracejado. E só para finalizar a caneta normal, nós temos aqui a opção textura, que é a última, né? A textura, ela apresenta aqui algumas formas, né, variadas. Deixa eu pegar aqui um contorno maior. Né? Ela forma uma textura. Então eu posso... Isso aqui para aula de artes ou qualquer aula que eu trabalhe com formas ou desenhos é muito interessante. E o mais interessante é que se eu escolher aqui a opção em branco, ele não vai me dar a opção de escolher uma cor. Ele me deixa procurar uma imagem. Deixa eu só achar aqui. Vou escolher uma aqui que vem com Windows mesmo. E sempre que, nesse caso que eu escolhi o Koala, e sempre que eu trabalhar com essa imagem, sempre que eu for rabiscando aqui, né, eu vou aos poucos revelando essa imagem. É um recurso interessante também. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Em relação à caneta normal ou do que já foi apresentado? Não? Eu preciso fazer uma perguntinha, em qual nível mais ou menos vocês estão nas escolas, porque às vezes o que eu for passando eu posso passar mais direcionado ao pessoal da educação infantil ou pessoal do ensino médio. Então saber com quais áreas eu estou lidando pode facilitar, eu posso mostrar exemplos mais relevantes para vocês. Sim? Certo, Fundamental 1 e 2. Certo, então vou apresentar alguns exemplos gerais, ok? Se alguém quiser também algum exemplo específico, pode perguntar também, pode pedir. Ok, pessoal? Então vamos lá. Ainda falando de desenhos, nós temos a ferramenta Formas, né? Ela está acessível aqui através da barra de ferramentas. Interessante notar, pessoal, que às vezes a minha barra de ferramenta é diferente da barra de ferramenta de vocês. Eu vou mostrar como editá-la daqui a pouco. Mas só caso vocês não tenham alguma ferramenta aí, basta acessar aqui embaixo, no menu Ferramentas. Quando eu clico aqui na barra de ferramentas em Menu, ela me dá as mesmas opções disponíveis aqui na barra de ferramentas na área superior aqui da minha área de trabalho. Então vou poder escolher aqui Ferramentas e pegar também a Formas. Nesse caso, ela me dá acesso a algumas formas pré-definidas, como por exemplo, posso pegar aqui um círculo e desenhá-lo. Né? Interessante notar, pessoal, é que eu posso ainda usar a barra de contexto para modificar as configurações desse meu círculo. Eu posso escolher entre o tracejado. As formas disponíveis para caneta normal também estão disponíveis para caneta círculo. Deixa eu selecionar um legal aqui. Tem aqui a sombreada, só para demonstrar uma... Né, eu posso fazer aqui várias formas. Com ou não. Aqui no caso nós temos aqui um baldezinho, né, aqui na barra de contexto, ele deixa eu ter acesso ao preenchimento. Se eu quero um preenchimento opaco ou um preenchimento de sombreado. Isso aqui deixa eu criar várias formas também. Alguma dúvida aqui, pessoal, sobre a ferramenta Formas? Ok, aqui está uma leve obra de arte, né, criada por mim, só para demonstrar o uso da ferramenta borracha, pessoal.
Eu não sou lá esse bom artista, mas foi um desenho rápido aqui. Vamos lá, o apagador, né, o borracha, né? Posso acessá-lo aqui através da minha barra de ferramentas ou do meu menu ferramentas também. Vocês podem notar aqui, acho que é uma boa hora para eu demonstrar isso. Vocês podem notar que às vezes durante a minha apresentação eu tenho aqui disponível a minha ferramenta, né? Deixa eu voltar aqui para mostrar melhor. Sempre que eu clico, eu estou selecionando ela aqui também, né? Eu vou mostrar para vocês como tirar o botão da barra de ferramentas e passar para a sua página, quando a gente for falar mais especificamente de aulas mesmo, ok? Então não se preocupem com isso. Aqui na ferramenta apagador, é importante só separar os meios de apagar, né? Eu tenho aqui, é possível notar aqui através da barra de contexto, que eu tenho aqui três opções, né? Três opções de tamanho, né? Que eu posso escolher aqui entre um apagar mais sensível, né? Ou eu posso pegar aqui uma área maior para economizar tempo. Interessante notar, pessoal, que eu tenho aqui duas opções de borracha. A primeira, eu vou poder apagar desenhos, mas não imagens, né? Notem aqui na barra de contexto que que tem a borracha e uma linha, me deixa apagar linhas, mas eu não posso apagar imagens. O botão seguinte, né, que apresenta ali se vocês notarem bem de perto, é uma borracha passando em cima de uma flor, né, ele deixa eu apagar imagens também. Isso é importante que se você inserir uma imagem na sua apresentação e não gostaria que ela fosse apagada, é só garantir que a ferramenta borracha ou apagador esteja na opção de apagar somente linha. E é claro, né, eu tenho aqui o botão do meio que me permite apagar tudo, né, ele ainda dá uma confirmaçãozinha se eu gostaria ou não, né, de apagar tudo. E vai tudo mesmo, pessoal. Se eu apagar tudo. Uma coisa interessante, né? Aqui, só para demonstrar aqui o recurso, né, eu posso desfazer, é claro, né, retornar tudo aqui. Uma coisa interessante é para mostrar mais uma vez o recurso aqui né, eu não quero neste caso aqui, que a cabeça da minha menininha desapareça. Eu posso garantir que esse objeto não seja alterado, né? Deixa eu transformar ele em um só, usando aqui a opção grupo. Eu posso garantir que ela não seja apagada enviando ela, né, em menu. Mais uma vez aqui, seleciono, menu. Em ordem, eu posso enviá-la para o segundo plano. Desta forma, independente do que eu faça com o apagador, apagando somente linha ou imagem, ele não vai afetar a imagem da menininha. Ok? Bom, nós chegamos aqui na caneta inteligente, que é a caneta que reconhece forma, né? Eu posso selecioná-la também através do menu ferramentas, né? Um detalhe da caneta inteligente é que ela vai me dar a opção de criar formas. Eu vou mostrar aqui alguns truques. Ela é bem direta, né? Eu posso fazer aqui um quadrado. Se eu ligar as extremidades direitinho, ela vai criar uma forma para mim. Eu tenho dois tipos de caneta inteligente. Eu tenho a caneta inteligente de reconhecimento de forma e a caneta inteligente de reconhecimento de escrita. Eu vou chegar nela quando nós formos falar de texto. Deixa eu só mostrar aqui, tem algumas outras formas também. Deixa eu pegar aqui um tracejado diferente. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer aquela mais... Se eu tentar assim, 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 assim. Ele criou para mim aí uma estrela. Vou fazer com a linha melhor. Então tem várias formas. Agora já foi. Se eu não fechar direito as extremidades, igual aconteceu aqui, eu não vou criar forma nenhuma. Ela só vai transformar isso num rabisco qualquer, como da caneta normal. Eu posso também criar setas, né? Se eu colocar aqui uma pequena dobrinha aqui. Deixa eu diminuir um pouco aqui para não cobrir tanto da... Notando, pessoal, que as linhas eu posso apagar, né? Mas as formas não. Um detalhe interessante da caneta inteligente é que o que eu crio com a caneta inteligente eu só posso apagar com a caneta inteligente ou arrastando o objeto para a lixeira. Para eliminar um objeto criado pela caneta inteligente é só fazer um X
usando a caneta inteligente. Isso remove o objeto da tela. Só demonstrando que eu posso criar uma seta fazendo uma pequena curvinha na ponta. Leva uma certa prática. Tem que ser bem isso aqui. Eu posso fazer uma também com duas, né? Apontando para os dois lados. É um recurso bastante interessante, pessoal. Vale a pena praticar com caneta inteligente. Né? Prende bastante a atenção dos alunos. Alguma dúvida aqui? Ok, vamos lá. Bom, aqui eu tenho a caneta indicadora. A caneta indicadora ela é bem simples no seu propósito. Né? Aqui eu copiei eu inseri no meu documento uma imagem, uma página do manual de instruções. Né? O que eu posso fazer com a caneta indicadora, né? Um detalhe interessante dela é que tudo que eu faço com ela, ela permanece até que eu faça outro desenho. Né? Então eu posso, por exemplo, vir aqui, circular para chamar a atenção do aluno. Assim que eu passo para frente, por exemplo, se eu trocar aqui, pegar a minha caneta de sombreamento, né, eu quero destacar uma determinada informação. Né? Notem que assim que eu comecei a desenhar, o meu círculo, né, o meu circulado tinha desaparecido já. E assim que eu dou um toque com ela, eu crio uma seta. Né? Isso é a caneta indicadora, então, é uma caneta boa para apresentações, onde você não gostaria, né, que ficassem tracejados ou linhas na sua apresentação. Ela tem um recurso semelhante ao da caneta inteligente, que se eu fizer um círculo fechadinho, ela converte para uma forma normal para mim, né, uma forma mais regular. Bom, aqui na aba acessórios, né, se você vir aqui em ferramentas, acessórios, nós temos vários recursos, né, só vou falar um pouquinho dele porque são recursos interessantes para que cada um descubra aí no seu tempo. Alguma dúvida aí, pessoal? Acho que eu ouvi alguém falando. Ok. Nós temos o compasso, né? Eu posso manipular essas ferramentas aqui utilizando as formas em amarelo. Se, por exemplo, eu escolher aqui e mudar a cor da minha linha, eu crio outra forma. Então, nós temos também aqui, né, só algumas mesmo, pessoal, as mais interessantes. Eu tenho o teclado, né, eu posso adicionar o teclado de tela através daqui. E assim que eu dou um clique nele, ele vai pedir para, assim que eu escolha, né, qualquer letra, ele vai pedir para que eu escolha um lugar onde eu quero que o texto apareça. Só lembrando, eu sou professor de inglês, então alguns dos exemplos que eu vou mostrar aqui, né, serão da minha área. Deixa eu ver aqui. Posso escolher o teclado aqui a qualquer momento. Lembrando, pessoal, que é sempre legal ter o computador ao qual a lousa está conectada, né, bem perto para facilitar se precisar digitar alguma coisa. Sim. Opa. Só um minuto. Eu não estou entendendo. Por favor, chegue mais perto do microfone. Ah, sim. Ok. Assim que eu acionei as ferramentas, né, escolhi aqui o teclado, quando eu clico em uma tecla, se eu já não estiver em uma caixa de texto, quando eu clico em uma tecla, ele vai aparecer a imagem aqui, ó, mova o cursor para onde deseja inserir o texto. Assim que eu clico, ele vai me dar a janelinha. Aí eu posso digitar. Né? Geralmente ele coloca no... Como eu já tenho um criado aqui, ele tentou colocar em cima, né? Posso selecionar aqui. Né? Deixa eu ver aqui. Quando ele já tem um texto criado, ele continua digitando nessa caixa de texto. Mas isso, pessoal, não é o ideal, né? Só para mostrar aqui, eu tenho aqui a opção menu, ferramentas, texto. Ao selecionar a ferramenta texto, eu posso criar a minha caixa de texto onde eu quiser, ok? E quando eu estou dentro de uma caixa de texto, só a ferramenta teclado está disponível. Aí eu posso continuar digitando normalmente, né? No caso, a minha caixa de texto está ali. E aí vai.
Alguma dúvida? Eu vou falar mais de texto também, pessoal, porque é uma parte bastante interessante, né? Tem vários recursos, né, relacionados a texto. Né? Continuando aqui. Um outro recurso interessante, né, é que o bloqueador de tela que está disponível aqui na lateral do quadro também está disponível aqui através da barra de acessórios. Né? Nós temos aqui outro interessante que é o gravador de tela. Eu vou mostrar ele mais no finalzinho, quando a gente for falar de criação de vídeos. Eu tenho aqui também o holofote. É bastante interessante, eu posso ajustar aqui. Né? Quando eu crio nele, ele já cria para mim uma espécie de uma lente. Né? Eu posso navegar aqui. E eu posso, inclusive, ajustar, né, o tamanho da projeção, né, e a forma. Eu posso colocar um quadrado ou um círculo. Posso ajustar o brilho, né? Isso aqui dá para criar uma... Se eu tiver, por exemplo, que eu quero que o aluno se concentre em uma determinada parte de um mapa ou de um texto, eu posso usar essa ferramenta para manter a atenção dele. Ou seja, aqui já não tem aquela coisa do aluno ficar perguntando, né, onde que o professor parou, aquela coisa toda. Ele já está vendo aqui na própria lousa. Para sair dela, eu tenho aqui a opção sair, ou eu clico na abinha fechar. Nós temos um cronômetro bastante interessante também. Né? Se eu estiver fazendo uma prova ou alguma atividade cronometrada, eu posso escolher aqui a opção cronômetro. Né? Eu posso ajustar aqui o horário, né, que eu gostaria. Ele tem também a opção entre digital e analógico. Vou escolher digital aqui. Está aí, uma contagem regressiva. A opção captura de tela, assim que eu clicar nela, ele vai me dar a opção de criar uma imagem da minha tela, ou seja, um screenshot, né, que eu posso usar para colocar em algum arquivo ou usar dentro do próprio Starboard. Né, assim que eu clico, ele vai criar uma imagem para mim, dentro do próprio Starboard. Ou seja, nesse momento eu criei uma imagem da minha tela, né, que eu posso mudar e fazer o que eu quiser com ela. Detalhe interessante, pessoal, se vocês separarem aqui na barra indicadora de status, é que assim que eu crio uma imagem utilizando aquela ferramenta, ela vai para a última página. Então, para eu não me perder, eu posso clicar aqui em documento e retornar à origem. Tem aqui alguma dúvida? Não? Como está a comunicação aí, pessoal? Tá dando para acompanhar? Ok? Excelente, então vamos lá. Aqui nós temos mais recursos, né, que são a caixa de ferramentas de tema. Ela só me dá alguns recursos relacionados a matérias, né? Eu tenho aqui em geografia alguns itens, né, que posso utilizar em geografia. Basicamente, ela me dá um atalhozinho para alguns recursos que eu já tenho disponíveis através de outros ícones, né? Em galeria aqui, eu poderia acessar aqui em galeria, geografia e as ferramentas. Isso aqui vale a pena, né, uma pessoa de determinada disciplina investigar depois. Né? Um que é legal aqui, o de matemática, eu tenho aqui a régua, o transferidor, que nós também podemos acessar através do menu de acessórios. Então é isso. Aqui em matemática, vocês podem notar que ele dá acesso ao Maths Toolbox. Se você comprou a lousa, né, na sua unidade, você veio com dois softwares. Um é o Starboard e o outro é o Maths Toolbox. Ele é para ser utilizado com a lousa também, só que ele tem mais assim um foco na matemática e ele tem uma interface mais infantil. Né? Então, vale a pena verificar também. Vamos ver aqui. Então, legal, aqui a gente vai falar de como trabalhar na área de trabalho, né, com a ferramenta área de trabalho. O ícone dela é esse mousezinho e sempre que eu ativo ele, né, eu vou para a área de trabalho. Detalhe interessante, pessoal, é que vocês podem notar que conforme eu vou navegando, o que eu fiz com a caneta normal permanece. Então, independente de onde eu vá com a página, né, aquele círculo permanece ali. No caso, eu posso tirar ele usando a borracha mesmo, né?
Então, assim, é legal quando eu estiver, por exemplo, numa apresentação, alguma coisa, que eu use a caneta indicadora. Né? Em menu, ferramentas, caneta indicadora para trabalhar na área de trabalho. Dessa forma eu não vou, né, suponhamos que eu vá usar ela com mais frequência, né, agora, eu venho aqui em ferramentas, para transferir, né, eu quero inserir a caneta indicadora na minha barra de ferramentas. Eu seguro ela até eu ver que ela está removida, né? Deixa eu só mostrar aqui. Né? Se eu dou um clique nela, preciso dar um clique e arrastar. Não está funcionando aqui, peraí. Deixa eu voltar para o Starboard aqui. Eu vou usar ela primeiro, depois eu mostro como fazer isso. Né? Nesse caso eu posso aqui fazer um círculo e apontar. Né? Para navegar, pessoal, não se esqueçam de ativar a ferramenta selecionar, que é o mouse. Né? Nesse caso aqui eu estou navegando no joguinho e eu posso criar aqui, né, fazer alguma seleção, alguma coisa, chamar a atenção do aluno. Sim, pessoal. Com esse recurso, a área de trabalho, existem várias maneiras que eu posso trabalhar nas minhas apresentações. Né? Eu posso usar a internet, eu posso usar algum documento do Word e transportar as ferramentas do Starboard para qualquer área do meu computador. Ao clicar no mouse de novo, eu volto para a minha área do Starboard. Continuando aqui. Bom, né, já que nós começamos a falar de como utilizar o Starboard em conjunção aí com a internet, etc., eu vou mostrar para vocês como importar conteúdo da internet para dentro da minha apresentação. Né? Nesse caso aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou buscar aqui uma imagem. Deixa eu ver aqui. Buscar a imagem de uma casa e mostrar para vocês como buscar uma imagem. Né? Suponhamos que durante o decorrer da aula você precise pegar uma imagem qualquer, né, e utilizá-la na sua apresentação. Né? Você não fez isso de uma forma antecipada, então você pode fazer utilizando aqui. Né? Então eu estou navegando normalmente na internet, vou pegar esse desenho aqui. E assim que eu clico na imagem, né, ela vai destacar. Estão notando aí? Vocês conseguem ver isso? Eu arrastando a imagem. Ok. Então tudo que eu faço é arrastá-la até o meu ícone do Starboard. Assim que o Starboard voltar, eu trago de volta a minha imagem sem soltar. Sem soltar o quadro. Assim que eu fiz isso, eu solto, ele vai carregar a imagem para mim dentro do meu documento. Isso é bastante interessante, isso cria inúmeras possibilidades para o desenvolvimento da sua apresentação ou da sua aula. Eu vou fazer de novo aqui. Vou pegar outra imagem. Interessante notar, pessoal, que apenas alguns formatos de imagem podem aparecer. Né? Um que não aparece, que não vai dar certo, é o GIF. Né? Então sempre verifique qual o formato da imagem antes de importá-la. Deixa eu ver esse aqui. Então, mais uma vez, só para demonstrar aqui, eu espero a imagem carregar, né? Eu clico em cima dela. Assim que ela se desprender do mouse, né? Quando isso não for possível é porque ou a imagem está bloqueada, né? O site às vezes não permite, ou é um formato de imagem que ele não consegue suportar. Então, vou pegar outra. Eu clico, espero ele desprender. Né? Notem que agora eu posso arrastar a imagem. Trago ela para o ícone do Starboard sem soltar, trago para a área de trabalho e solto. Ele carrega a imagem para mim. Então isso é algo que eu posso fazer com imagens e também com textos. Então suponhamos que você precisa importar um texto da internet utilizando aqui esse recurso. Eu só preciso acessar um texto aqui. Deixa eu ver aqui um legal.
Até agora, pessoal, alguma dúvida? Não. Deixa eu ver aqui, vou pegar aqui um poemazinho, coisa rápida. Então eu quero trabalhar aqui com um pequeno texto, não um poema nem nada, mas eu já vou selecionar. Tudo que eu preciso fazer é selecionar esse texto. Da mesma forma que eu fiz com a imagem, eu clico e arrasto até o starboard. Né? Chego na área de trabalho e solto. Ele traz o texto para mim. Deixa eu excluir as imagens para mostrar o texto. Esse é um recurso muito interessante. Né? Aqui está o meu texto, importado diretamente da internet. Né? Então eu criei uma atividade aqui, né, do nada, com um recurso bem simples. Né? Esse texto aqui eu posso editá-lo também. Né? Assim que eu clico nele, aqui na barra de contexto estão disponíveis as fontes. Né? Se eu escolher uma que ele não suporta, ele vai mostrar esses símbolos aí. Né? Nesse caso aqui, né, eu posso alterar o tamanho, a cor. Colocar em negrito e centralizado. Aqui está. Uma coisa interessante é que eu posso também, né, vir aqui em menu e bloquear. Assim que eu bloqueei o texto, eu posso escrever ou trabalhar com ele sem alterar a integridade desse texto. Deixa eu pegar aqui uma cor mais clara. Deixa eu ver aqui. Opa, ficou muito feio. Deixa eu ver aqui. Interessante é que quando eu bloqueio um texto, eu não posso mais, né, mexer nele sem desbloqueá-lo. Então, por exemplo, se a cor verde ficou muito estranha, eu posso vir aqui em menu novamente e desbloquear. Aí eu posso colocar aqui no preto. Bloquear novamente. Então aqui eu estou garantindo que eu não vou arrastar esse texto sem querer. Né? Eu posso escolher aqui uma ferramenta e trabalhar aí com o texto que eu acabei de buscar na internet. Então assim, isso já abre uma janela aí para inúmeros recursos, né? Importando imagens e textos. Dá para criar uma aula aí do nada. Né? Se você tiver aí um tempo sobrando, uma situação aí. Aqui tem os textos, né? Como eu estava mostrando aqui. Né? Se eu quiser aqui, eu posso importar esse texto. Né? E aqui eu vou mostrar como trabalhar com textos. Então, como eu mostrei, eu posso criar um texto e... Não vai deixar eu transportar, mas aqui vamos nós. Né? Selecionando a ferramenta texto, né? Na barra de ferramentas, eu posso determinar aqui, assim que eu cliquei nela e cliquei na área, eu posso criar um novo texto, utilizando aqui o teclado virtual. Cadê? Não é diferente, cadê? Ah, aqui. Opa. Isso. Só vou mostrar aqui um recurso interessante para quando trabalhar com textos. Então aqui eu criei um objeto de texto e eu só queria mostrar aqui, pessoal, quando eu tenho um texto eu posso dividi-lo. Né? Isso me dá aqui a oportunidade de criar novas... Né? Se eu pego aqui, igual eu peguei esse texto aqui, eu escrevi ele numa caixa só, mas eu posso usar aqui o recurso de dividir o texto para separá-lo, né? Eu posso criar várias atividades assim. Eu posso arrancar uma palavra de um texto e separar e pedir para os alunos completarem. Aqui também, falando de textos, nós temos a caneta normal, né? E eu tenho a caneta inteligente. A caneta normal nós já conhecemos, né? Posso vir aqui e escrever com ela. Só que não há nada especial aqui. Mas eu também tenho a caneta de texto, ela funciona como uma caneta inteligente.
só que para textos. O que eu escrever com ela, ela vai converter em texto. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Às vezes alguma ideia? Não? Algum questionamento? Alguém gostaria de... Ok. Neste caso aqui... Alguém falando aí ou é retorno? Ok. Neste caso eu vou mostrar como utilizar um documento do Word. Aqui dentro da minha pasta aqui, se por exemplo, você tem alguma atividade do Word que você gostaria de trabalhar com ela no Starboard. Você pode trabalhar com essa atividade de duas maneiras, né? Você pode, aqui no menu, abrir em arquivo, abrir, você pode buscar essa atividade direto, né, do seu pendrive. Nesse caso, eu estou buscando a minha aqui do meu pendrive. Ele vai precisar de um momento aí para importar. Quanto maior o documento, mais tempo ele vai levar para importar essa atividade. No caso, eu fiz um com uma página só para não demorar. Mas o que ele faz, ele pega o seu documento do Word e cria uma página dentro do Starboard. Dessa forma, você pode trabalhar com seus próprios textos, né? Você já não precisa ficar digitando tudo aqui dentro do Starboard. Você tem, inclusive, a opção aqui de ajustar o tamanho. Ele te dá a opção de ajustar o tamanho. Dá um OK. E aqui está o meu texto. O problema, pessoal, é que eu não posso mexer nesse texto. Notem que ele veio aqui de uma forma bem rígida, né, digamos assim. Por exemplo, o que acontece é que ele importa esse documento e joga para o segundo plano. Então você não pode trabalhar com ele com o primeiro plano ativado. A gente nota aqui que eu estou no segundo plano aqui através da barra indicadora de status. Se eu vir aqui em menu, eu tenho aqui ocultar primeiro plano. Aí sim eu posso trabalhar com esse texto, que na verdade não é um texto. É uma imagem, né, uma cópia do meu texto. Então você tem esse problema quando você importa um documento do Word ou de um PDF, alguma coisa assim, né, ou do seu PowerPoint mesmo. Mas se você importa o documento, você traz ele como uma imagem, né, fácil de trabalhar, né, porque aí nesse caso, por exemplo, você não precisa só do texto, você quer uma imagem, você quer o título legalzinho, né? Mas ele não tem, o Starboard não trabalha com ele dessa forma. O que eu preciso fazer, se eu quiser esse texto para eu editar, né, eu preciso aqui, deixa eu só voltar aqui para eu voltar pro segundo plano, né, ou seja, o primeiro, perdão, que é a superfície, né, eu venho aqui em menu e desseleciono o ocultar primeiro plano. Isso que vai garantir que eu esteja no segundo plano, né? E vamos lá, deixa eu só retornar aqui. Pessoal, o interessante é que quando você importa um documento, ele cria um novo tópico. Aqui nós temos aqui o meu tópico, curiosidades, quadro branco e área de trabalho. Eu acesso isso através do menu documentos, né? Como a gente viu no começo. Vou ficar aqui no quadro branco e eu quero importar o texto para eu poder editar. Então eu não vou importar o documento. Eu vou abrir o documento e importar o texto. Para fazer isso eu faço da mesma forma que eu fiz na internet. Eu vou selecionar o texto, dar um clique, segurar e arrastar. Aí eu trouxe só o texto, né? Esse texto ele vem num formato de caixa de texto que eu posso usar para editá-lo. Eu posso aqui escolher a fonte, posso escolher o tamanho e a cor, igual eu faço com qualquer outro texto. Eu posso vir aqui na opção menu e dividir o texto, né? O interessante é que quando eu trago um texto do Word, que é um texto formatado, né, ele vai me dar a opção de dividir por linha ou por palavra. Se eu escolher, por exemplo, dividir por palavra, deixa eu trazer ele mais para o centro aqui. Se eu escolher a opção dividir texto, dividir por palavra, eu vou poder aqui tirar uma palavra só, né,
E daqui eu crio uma atividade, né, complete texto, ou né, se eu escolher, por exemplo, tirar todos os adjetivos e pedir para os alunos completarem as frases com os adjetivos, tem um recurso muito interessante também para trabalhar com textos. Sobre textos, pessoal, alguma dúvida? Alguém tem alguma ideia, algum questionamento, alguma coisa que vocês gostariam que eu fizesse aqui? Ok, vamos lá. Bom, aqui eu tenho algumas imagens, né? Eu coloquei aqui para mostrar mesmo as opções de menu, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o menu desse pequeno boneco aqui. Eu posso escolher várias ferramentas, né? Muito disso eu já até mencionei, mas vamos lá de novo, né? Eu tenho aqui a opção de duplicar um desenho, né? Uma imagem, né? Eu tenho a opção de modificar a ordem, né? Eu posso usar subir, descer para o topo ou para o fundo. Né? Se eu jogo um objeto para o fundo, em ordem para o fundo, né? Ele vai ficar abaixo de todos os outros objetos, né? Então, dessa forma, por exemplo, eu posso criar aqui uma atividade aqui. Deixa eu ver aqui. Né? Então, com essa questão de ordem, eu posso criar uma atividade onde eu vou revelando as respostas, né? Nesse caso, eu quero trazer o peixinho aqui de trás dessa imagem, né? Eu trouxe ela para o topo. Né? Então, você tem aqui um revele a resposta, né? Isso é uma ideia que chama drag and drop, né? Que do inglês é arrastar e soltar. Né? Eu vou mostrar também, eu tenho isso numa aula aqui que eu preparei para vocês. No momento eu só estou mostrando mesmo as ferramentas individuais, os recursos individuais. Depois eu mostro isso na prática. Nessa parte de itens, né, vale lembrar que nós temos aqui a galeria. Todos esses itens eu tirei da galeria. Né? É só clicar aqui na barra no canto aqui direito ou esquerdo. Essa barra lateral ela pode mudar de lugar, né, sem atrapalhar a minha apresentação. Né? E aqui eu tenho vários recursos, pessoal. Vale a pena você pegar aí e dar uma olhada na pastinha da sua disciplina para ver que recursos você tem disponíveis para você. Né? E lembrando que você pode inserir os seus. Okay? Se, por exemplo, eu pego esse desenho aqui da internet, clico em menu, eu tenho aqui a opção adicionar aos favoritos. Né? Eu tenho aqui a opção de adicionar aos favoritos, coloco OK. Eu posso criar uma pasta para mim também. E aqui em cima, ó, favoritos. Né? Fica aqui em cima. Bem aqui. Isso, é o segundo ícone aqui da galeria. Eu tenho aqui o meu peixinho que eu inseri. Então aquela casa que eu busquei da internet, eu posso transformar em uma imagem da minha galeria utilizando esse comando. O objeto também, pessoal, pode ser um texto. Se você tem um texto que você usa muito numa aula, você pode trazê-lo para o Starboard também e salvá-lo como um favorito. Deixa eu ver aqui. Isso. Um outro recurso interessante é o editar link. Né? Aqui em editar link, eu posso criar um link para um anexo. Né? O que seria um anexo? Quando eu importei um documento do Word, ele se transformou num anexo da minha apresentação. Ou seja, quando eu salvar essa apresentação, esse anexo estará presente. Então, se eu quero clicar no peixe e ir para o meu documento do Word, eu posso fazer isso. Eu tenho um arquivo, se eu quiser abrir um arquivo no meu computador através de um link aqui também, eu posso. Eu posso colocar aqui uma página da web, só para mostrar para vocês aqui, eu vou colocar uma página da web. Eu quero mandar ele lá para o www.noas.com.br. Então aqui eu inseri o meu link e dou OK. Eu posso inclusive copiar um link e colar aqui também. Quando eu der 2 cliques nessa imagem, ele já vai abrir o site para mim. Isso é bastante interessante, pessoal. Ou seja, você não precisa ficar naquela coisa de minimizar e abre o site. Você prepara sua aula com antecedência, insere o link do site que você gostaria de acessar, né, dá 2 cliques ali e continua com a sua aula, sem, né, dar tempo ali dos alunos. Né. Vamos lá. Eu volto aqui para o Starboard. Então, sempre que eu der 2 cliques nesse peixinho, né, eu vou abrir um link para essa página que eu coloquei lá. Ficou claro isso aí, pessoal? Precisa que eu repita? Não? Aqui esse outro peixe, eu quero que ele me leve para uma página do Starboard, por exemplo. Eu quero uma página do documento e eu quero, né, ele deixa até eu ver qual página.
Eu quero aqui a primeira página, né? Então, dou OK. Quando eu der 2 cliques nele, eu retorno para o início da apresentação. Né? Então, uma maneira muito interessante de trabalhar com links. Né? E aqui eu posso retornar a minha página de duas maneiras. Eu posso criar um link para a página que eu estava, né? Ou eu posso ir arrastando até lá. Deixa eu ver aqui. Isso, está aqui. Né? Um outro recurso interessante com imagens ou com objetos é a minha opção aqui em propriedades do objeto. Ao clicar em propriedades do objeto, menu, propriedades do objeto, me aparece aqui essa opção. Né? Eu tenho aqui as opções aqui dentro de propriedades. E uma delas é, claro, bloquear, né? Nós já vimos o que faz, eu não vou poder mexer nessa imagem, né? Não vou poder fazer nada com ela. E eu tenho também o clone infinito. O clone infinito, eu posso criar várias cópias a partir de um mesmo objeto. Alguma dúvida sobre objetos, sobre imagens, sobre como importá-las ou usá-las? O áudio está chegando bem aí, pessoal? Está cortando? Eu estou falando muito rápido? Tá ok? Ok, joia. Vamos lá. Então, lembrando que eu posso, por exemplo, agora aqui eu vou começar a mostrar para vocês aqui como utilizar os recursos em conjunto para criar, né, atividades bacanas, atividades interativas. Né, por exemplo, eu vou utilizar aqui um recurso, eu vou em arquivo e abrir. Né, aqui eu tenho aqui duas páginas de uma apostila do segundo período, né, acho que é do curso infantil, que eu tirei para fazer uma demonstração. Né. Ao clicar em abrir e clicar no documento, eu estou importando o documento para o Starboard. Eu vou mostrar para vocês como às vezes criar, né, uma aula interativa usando o próprio material aí da rede Senec, né, que está disponível no Senec Online e material didático. Na página inicial. Ele só precisa de um tempinho para importar esse documento. Lembrando que, no caso de de um PDF, esse documento não pode estar bloqueado, né? E se você for importar um documento de 160 páginas, por exemplo, você vai precisar de um tempinho para ele fazer essa importação. Por isso que eu fui lá e peguei apenas duas, né, para não demorar muito mesmo. Aqui, depois ele veio aqui e jogou para mim as duas páginas. Eu vou escolher aqui um tamanho razoável. Detalhe é que ele jogou, não é o Starboard que pegou errado, é a própria página que vem assim na apostila, né? Aqui, pessoal, é muito fácil de resolver. Lembrando que quando ele importa uma imagem, ele joga em segundo plano. Eu venho aqui em menu, clico em qualquer lugar em menu, ordem, né? Eu não quero mandar a imagem, eu quero que vir em menu. Peraí, o que ele está fazendo aqui? Deixa eu ver. Isso aqui, ó. Quando eu clico no vazio em menu, eu tenho ocultar o primeiro plano. Né? Neste caso eu fui para o segundo plano, onde eu tenho acesso à imagem e eu posso, aqui nesse ícone, nesse círculozinho verde, que sempre fica no topo, eu posso girar a minha imagem. Eu vou acertar ela aqui. Nessa atividade aqui é uma atividade do curso infantil, né? Educação infantil. Deixa eu retornar aqui ao primeiro plano. E nela aqui há uma enquete, né, onde os alunos, né, a gente pergunta para os alunos de que maneira que eles vêm para a escola. Né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, criar aqui com a ferramenta Formas, Caiu? Opa. Bom, pessoal, uma das escolas caiu, a gente está tentando restabelecer a comunicação.
Várzea da Palma, tá ok aí? Estão conseguindo acompanhar? Sim, ok. Estamos só restabelecendo a comunicação com a outra escola. Ok, por favor, falem perto do microfone. Ixi. Nós estamos com um vídeo. Como está o áudio aí, pessoal? Estão todos recebendo? Nossa Senhora do Carmo tá ok? Ah, ok. Então, ótimo. Então, como eu estava mostrando aqui, eu estou demonstrando como criar uma atividadezinha aqui usando o material. Né, eu vou pegar aqui, nesse caso, um retângulo. Né, deixa eu ver aqui, pegar uma forma mais tradicional. Eu quero um preenchimento sólido. Né? Então, eu posso vir aqui. Criei aqui um pequeno objeto. Né? Esse objeto aqui eu vou deixar aqui. E vou usar aqui a opção, propriedades, e criar um clone infinito dele. Então assim, por exemplo, eu vou entrevistando os alunos, né, e aí que daqui eu posso ir colocando aqui as opções. Né, é uma maneira de trabalhar usando o próprio material. Então tá aí, né, usando o segundo plano, um clone infinito aí, o material do colégio, né, da rede, eu posso criar, né, uma rápida atividade aí, bastante interativa. O próprio aluno pode vir arrastar isso aqui. Tá certo aí? Parece que... Ah, ok. Opa, sim? Então, no documento não, porque ele entra no Starboard como uma imagem. O problema é se o seu documento em PDF estiver protegido ou bloqueado. Se ele estiver bloqueado, né, se eu não me engano é protegido, aparece no nome dele mesmo quando você abre que está protegido. Aí o Starboard não consegue importar. Mas, por exemplo, sim, no caso, você só precisa pedir ele, né, para a unidade destravar. Né? Geralmente, quem é da coordenação tem a senha, ou pode conseguir a senha com a unidade que disponibilizou esse material. Né? Se o documento estiver protegido, não é sempre. Né? Essa na qual eu importei o documento e criei uma atividade? Certo, vamos lá. Então, vamos lá. Né? Eu posso vir aqui. Vou desfazer aqui. Isso. Não tá certo. Deixa eu ver aqui. Vou excluir todo esse... Notem que aqui, ó, o que eu tenho como tópicos, né, são os documentos importados. Ok? Eu vou excluir esse e vou refazê-lo. Então, dentro aqui do Starboard, eu venho em Arquivo, Abrir, e vou pegar a página. Né? No caso aqui, eu vou escolher o meu PDFzinho aqui. Eu fiz ele em 2 páginas só, para não demorar para importar. E o que ele faz ele vai importar esse documento para dentro do Starboard. Um detalhe interessante, suponhamos que você encontre um documento que você gostaria de usar, mas o mesmo está protegido. O que você pode fazer é tirar um print da tela. Para na página que você gostaria de trazer para o Starboard, tire um print da tela, transforme-se numa imagem e insira a imagem. Então, o documento bloqueado não é uma limitação para você criar a sua atividade. Okay? Só dá um pouquinho de trabalho ali, né? Mas você criando uma imagem, você pode já importar da mesma forma. Eu vou criar aqui o meu... ele chega, ele deixa eu escolher de que maneira eu quero aqui a minha apresentação.
Então tá, com o que acontece é que a minha apostila ela fica em formato paisagem, né? Para eu modificar isso, eu vou ter que ir lá no segundo plano, né? Porque quando eu importo um documento, a imagem desse documento vai para o segundo plano. Eu venho em menu, né? Eu dou um clique aqui numa área vazia, em menu, e eu tenho aqui ocultar primeiro plano, é a última opção. Ao fazer isso, eu posso, né, trabalhar com esse documento importado. Quando eu seleciono qualquer imagem, qualquer objeto, eu tenho aqui um círculo verde. Assim que eu clico nele, eu posso colocar a minha imagem do jeito certinho aqui. Okay. Até aqui, tudo ok? Vou em menu novamente, aí eu tenho lá no final, mais uma vez, a opção ocultar primeiro plano. Eu vou desativá-la. E aqui eu não posso mais mexer com a minha atividade. O que eu posso fazer aqui agora é uma maneira de contar os votos dos alunos, né? Eu posso vir aqui, selecionar formas, eu quero um retângulo. Né? A barra de contexto me permite criar, né? Deixa eu colocar um contorno diferente dessa vez. Eu quero saber também qual a diferença, quantos meninos vêm e quantas meninas vêm com determinado veículo. Então vem aqui, pego um azul, eu quero agora um rosa para representar as meninas. Então pronto, a partir daqui, pessoal, eu posso, né, inclusive modificar esse objeto aqui, se ficou muito diferente. Então, se eu arrastar ele assim, ó, eu vou ter que criar um de cada vez, né? Isso não é ideal de forma alguma. Eu posso clicar no objeto, ir em menu, propriedades, e posso ativar aqui em propriedades o clone infinito. Eu vou fazer isso para os dois. Clone infinito. Vou fechar a janelinha. E assim que eu clicar e arrastar o objeto, ele cria um clone, ele não perde o objeto. É bem simples, mas, né, para o nível, né, para educação infantil, é uma atividade bastante interativa. Eu quero saber aqui, um menino aqui, tal. Né, e por assim, e por aí vai. Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Tá bom? Ficou clara essa explicação? Ótimo, vamos lá. Aqui no caso eu fui para a segunda página. Opa. Ok. Tá beleza? Ok. Segunda página tem aqui a mesma situação. Eu vou colocar aqui um menu, né? Eu quero ativar o segundo plano. Ele está no primeiro plano aqui. Deixa eu ver. Visualizar, ocultar primeiro plano. Eu vou aqui modificar a minha imagem mais uma vez. Então aqui eu estou usando uma página do material didático mesmo. Isso pode ser feito com qualquer material. Eu escolhi esse material da Read só para que é algo familiar para todos, né? E aqui eu posso utilizar a caneta de texto em menu, ferramentas, caneta de texto, para criar as minhas... Deixa eu fazer um A mais bonitinho aqui. Para fazer as minhas respostas. Então eu estou usando aqui o material da própria rede. Deixa eu ver aqui. Detalhe importante, pessoal. Notem que, para eu não ter que ficar escolhendo a mesma ferramenta, né, eu posso modificar a minha barra de ferramentas. Para fazer isso, eu venho aqui, escolho a ferramenta que eu vou sempre usar, no caso aqui a caneta de texto. Eu vou usar ela muito agora. Então eu clico nela, seleciono, aguardo um pouquinho até ela saltar no cursor.
Notem que agora eu estou arrastando o ícone, trago ele para barra de ferramentas. Aqui está ela, inserida na barra de ferramentas. E eu posso fazer o mesmo para removê-la. Eu clico, aguardo um pouco, ele vai saltar no cursor. Assim que eu solto dentro do documento, ele me dá 3 opções: cancelar, criar botão na página e remover o botão da barra de ferramentas. Eu quero criar um botão na página. Assim que eu fiz isso, eu criei um objeto dentro da minha página que funciona como um atalho para a minha ferramenta. Vem aqui. E posso completar a minha atividade. Tá aí, pessoal? Alguma dúvida? Não? Ok. Bom, deixa eu ver aqui. Isso que eu acabei de fazer, eu posso fazer com PowerPoints, posso fazer com documentos do Word, né, PDFs e com imagens, né? Igual, por exemplo, eu vou inserir aqui uma imagem, é muito simples, eu só preciso encontrar a imagem. Então, se por um acaso você encontra um documento em PDF que esteja protegido e não consiga importar, você pode tirar uma cópia, né, dessa imagem, né? Transformou ele em imagem, você só precisa abrir, importar da mesma maneira que você fez com um texto. Aqui está, eu posso fazer o que eu quiser com essa imagem. Então, eu imagino que isso possa ser um problema, né? Então, só para demonstrar aqui, eu vou abrir um PDF e vou trabalhar como se ele fosse protegido, né? Vamos imaginar que esse PDF aqui fosse protegido. Eu só preciso aqui ajustar o tamanho. Quero em 100%, não. Vou colocar 50%. Para eu importar essa imagem, eu só preciso ter ela na minha tela. Eu posso usar aquele comando do Windows, né? Alt Print Screen, das teclas do teclado, e colar essa imagem no Starboard, né? Ctrl V ou clicar com o botão direito e colar. O que eu posso fazer também, pessoal, é usar o próprio Starboard. Eu seleciono aqui a ferramenta, área de trabalho, né? Tá aqui a minha apostila. Aí eu venho aqui em menu, ferramentas, acessórios, e eu tenho aqui a captura de tela. Ao clicar em captura de tela, eu escolho a imagem, e eu criei essa imagem dentro do meu Starboard. Ele pega toda a tela, você só precisa fazer aqui um pequeno ajuste, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não é cortar? Não. Aqui ele some com a minha imagem. Eu posso pegar aqui a ferramenta borracha e tirar o excesso, né? Deixa eu ver se vai funcionar. Não, isso funciona. Aí eu vou ter acesso à minha imagem do mesmo jeito. É um atalho, né? Se por um acaso você encontra um documento bloqueado, é um recurso que você pode utilizar para criar essa atividade também. Não entendi. Então, ele não tem isso, né? A gente pode usar um outro recurso aí, né? Se eu quiser fazer isso, eu posso utilizar o Paint mesmo, né? Aí entra aquele processo, né? Eu pego a imagem, copio, colo no Paint e recorto para fazer essa edição. Bom, até aqui alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, isso foi uma apresentação dos recursos, das ferramentas. Alguma dúvida em relação às ferramentas? Ou alguns de vocês já tiveram algum problema com ferramentas ou com a montagem? Ok, eu vou... Não? Ok, vou mostrar aqui alguns exemplos de como eu utilizei o Starboard em algumas aulas minhas, né? Deixa eu ver aqui. Nesse caso aqui, como eu mencionei, eu sou professor de inglês, né? Então usei o próprio material para criar alguns exemplos aqui para vocês.
Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui uma atividade, né? Eu extraí esse exercício da apostila, e ele diz assim, use the dictionary to match the words to their meanings, ou seja, use um dicionário para associar as palavras com seus significados. Usando o recurso de pegar o objeto, né, só lembrando como fazer, eu posso clicar numa ferramenta, né, segurar e eu posso, seguro, aguardo um pouquinho, assim que ele saltar no cursor eu posso inseri-lo na página. Eu fiz isso para colocar aqui junto a esse exercício as ferramentas que eu poderia utilizar, né, nessa atividade. Nesse caso aqui eu vou começar com o cursor. O que eu posso fazer aqui, por exemplo? Eu posso arrastar as palavras, né? Tigela, bowl. Tudo que eu fiz foi criar as palavras digitando, né? Transformando-as em objetos. Então eu posso fazer essas associações aqui. É uma maneira de trabalhar que você não precisa ficar digitando durante a aula. A melhor maneira de utilizar o Starboard em sala de aula é para ganhar tempo, ou seja, você já insere as suas respostas com antecedência, né, e pode dar um jeito de mascará-las ou, né, deixá-las de uma forma que você só precisa arrastar ou ligar pontos. Né? Eu posso usar aqui a caneta inteligente para associar o significado de golden com dourado. Né? Ele vai converter numa linha para mim e fica aí bonitinho, não fica aquele rabisco. Né? Posso também utilizar a borracha para apagar. Lembrando que o que eu faço com a caneta inteligente, eu só elimino com a caneta inteligente. E eu coloquei aqui também a caneta de texto, se eu precisar escrever alguma coisa. Né? Uma outra tradução para casa é home. Muitas vezes ele não vai entender porque eu escrevi em inglês e ele está configurado para português, então já é um pouco mais difícil. Né? O professor de línguas ele sofre um pouquinho com a caneta de texto, que aí você precisa mudar essas configurações. Deixa eu ver aqui. Como que eu fiz essa atividade, pessoal? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês agora. Né? Eu digitei cada uma das respostas aqui, e eu importei essa imagem, né, utilizando aquele recurso, né, Alt Print Screen. Você pega a imagem, cola no Word, no Paint, né, ou qualquer editor de imagens que você possua. Né? E o que eu fiz foi, eu escondi o desenho da apostila em segundo plano. Então nada que eu faça aqui vai afetar, né, esse desenho que está lá atrás. Só que se eu for aqui para segundo plano, vocês podem ver que eu já posso mexer nessa imagem. E o que eu fiz aqui, ó, já tinha as respostas, né, só que eu não poderia trocá-las, né, eu tive que digitá-las. E aqui do lado eu tenho um retângulo em branco. Então isso é um recurso bastante interessante. Porque se eu precisar, por exemplo, revelar alguma resposta, eu posso criar um objeto que a gente chama de invisível, que na verdade é tinta branca, para revelar essas respostas. É uma maneira muito interessante de trabalhar. Aqui eu tenho outra atividade que eu usei da tinta branca, né? Tudo que eu fiz, eu digitei as respostas com antecedência, né? Vou usar aqui o visualizar para aumentar nosso campo de visão aqui. Isso foi bem simples de fazer, rapidinho. É coisa de 20 minutos. Você tendo as imagens, você tendo as respostas, você leva de 20 a 30 minutos para criar uma aula de 1 hora. Né, ou mais, dependendo dos recursos e das ferramentas que você quer usar. Tudo que eu fiz aqui foi, eu coloquei as respostas e usei a tinta branca para esconder a resposta. Ou seja, você digita a resposta, seleciona a caneta, e escolhe aqui o preenchimento sólido. E aqui a penúltima opção, né, no caso ou a última, é a tinta invisível, ou seja, é a tinta branca. Né, você pode usá-la para esconder, né, ocultar as suas respostas. A impressão que dá é que não tem nada, né? Aí você pega a borracha. Quando não der para selecionar aqui, pessoal, porque eu joguei o botão, né, para segundo plano para eu não mexer nele sem querer. Né? Para fazer isso, você tem vários atalhos. Você tem o menu de ferramentas, né? Eu posso pegar a borracha aqui,
normal, né? Eu posso inclusive usá-la aqui também na barra lateral aqui do Starboard, eu tenho aqui o botão também. Então pegando aqui eu só vou apagar aqui e revelar as respostas. Ou seja, eu já economizei um tempão, né? Se você fizer uma aula tranquila, né, com o tempo certinho ali, você não vai precisar nem escrever no quadro, né? Você já antecipa, você pode esconder links para outros sites dentro da sua atividade, você pode já ter todos os seus exercícios respondidos, né, dessa forma. Então é um recurso bastante interessante também. Bom, neste aqui o exercício, ele pede para o aluno usar um dicionário para conhecer novas palavras, né, e colocar o oposto dessas palavras. Nesse caso, tudo que eu fiz, eu usei essa setinha e escondi a outra metade dela. Vou mostrar como eu fiz isso daqui a pouco, né? Eu posso arrastar aqui uma palavra, né, e o oposto de white, né, de black é white, de wrong, right, big, small, sad, happy, day, night, tall, short. Então assim, é rápido, é interessante, você pode fazer isso com qualquer disciplina, qualquer matéria, você pode, por exemplo, esconder um gráfico na lateral da sua apresentação e trazê-lo a qualquer momento. Como que eu fiz isso? Só para demonstrar aqui. Eu digitei a palavra white e agrupei com uma seta. Criei essa seta, né, e agrupei. Suponhamos que eu queira fazer isso com uma imagem. Vou inserir aqui na galeria. Vou buscar na galeria aqui um mapa, por exemplo. Eu quero aqui geografia. Mapa. Vou pegar aqui um continente aqui, legal. Então tá aqui, eu quero trazer um mapa num determinado momento da aula. Tudo que eu preciso fazer é acoplá-la a essa setinha. Eu venho aqui, né, seleciono os dois. Opa, tá vendo aqui? Isso aqui poderia ser evitado, ó. Eu peguei aqui o meu cabeçalho e quase arrastei ele para junto da atividade. O que eu posso fazer é pegar ele aqui em menu, ordem, segundo plano. Esqueci de fazer isso, ó, eu não mexo nele mais. Então se eu pego aqui esses dois, né, notem que quando eu seleciono os dois, eles já agem como um único objeto. Se eu venho aqui e seleciono em menu, vou na opção grupo, eu transformei isso num objeto só, levo aqui para minha área ali, né? Então eu posso trazer algo novo para dentro da minha aula utilizando esse recurso básico, né? Unir dois objetos e agrupá-los. Então interessante é que aqui o que eu fiz, né, é que, notem que ao clicar aqui nessa área aparentemente vazia, eu revelei um objeto. Este é um objeto invisível, né? Eu deixei ele bloqueado para eu não correr o risco de alterá-lo, mas se eu clicar em desbloquear, né, suponhamos que as respostas estejam aqui ainda, né, eu posso remover e revelar o que realmente está acontecendo. Tudo que eu fiz foi criar uma ilusão, né, utilizando aí o recurso de ordem e unindo objetos. Então, dessa forma, você pode criar vários recursos, várias atividades, né, e é bem básico de fazer, né, utilizando recursos de agrupar, bloquear e ordem. Bom, pessoal, alguma dúvida, algum questionamento, alguma ideia? O que eu tinha para mostrar é isso, né? E tem só falta mesmo as configurações e a gente pode encerrar, mas estou aberto aí a dúvidas ou algum questionamento qualquer. Sim? Perdão, não consegui ouvir. Chegar mais perto. Posso sim, eu já vou mostrar então. Vamos lá. PowerPoint ele vai funcionar da mesma forma que um recurso qualquer. Eu posso vir aqui em arquivo, né, em abrir, e eu vou buscar aqui um PowerPoint. Deixa eu ver aqui, eu vou pegar aqui. Posso usar isso aqui, né? Vou pegar a aula de uma professora aqui. Aqui está, né? Eu abri um PowerPoint utilizando o Starboard. Né? Cada clique eu vou passar as páginas normalmente, né?
Só que é possível utilizar o PowerPoint dentro do Starboard. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Arquivo. Abrir. Era pra ter... Ah, aqui é só... quando é só apresentação ele não importa. Eu preciso do documento mesmo. Deixa eu ver aqui. Não, eu mesmo tenho um aqui no meu pendrive, eu já acho aqui. Não, isso não. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Oh, faz esse favor pra mim. Deixa eu ver. Isso, cadê? Deixa eu abrir ele aqui. Nesse caso aqui eu vou selecionar o PowerPoint, vou abrir ele aqui, ele entra aqui dentro do meu Starboard e aparece junto a ele aqui as minhas ferramentas, né? Se eu estiver com o cursor selecionado, um clique passa o slide. Com as outras ferramentas, né? Nesse caso eu vou usar aqui uma mais adequada para a situação, que é a ferramenta de a caneta indicadora, né? Eu posso vir aqui e, né, mostrar um determinado ponto dentro da minha apresentação. O que ele faz? Ele importa a própria interface do PowerPoint. E lembrando que no PowerPoint, né, se caso você não tenha aquele controlezinho, aqui no canto inferior você tem as opções de navegação, né? Ele fica bem oculto aqui, mas... E tem também as próprias canetas dele, né? Você pode usar as canetas do próprio PowerPoint para fazer as suas anotações aqui. Esse documento do PowerPoint, ele é importado como um tópico, né? Ou seja, se eu vir aqui em menu, tópicos, eu ainda tenho disponível para mim o quadro branco e a área de trabalho, né? Se eu escolher, por exemplo, o quadro branco, eu posso escolher manter ou não as minhas anotações, né? Eu volto para o quadro branco, ou seja, onde eu estava. Em documento, eu ainda tenho aqui o meu PowerPoint. O mesmo, né? Estava até me esquecendo disso, eu posso fazer com um vídeo. Se eu venho aqui em novo, arquivo, abrir, tenho aqui vídeos. Eu posso, né, importar um vídeo para dentro do Starboard. Aqui ele me dá um menuzinho bem básico, mas dou um play aqui. Eu posso diminuir essa imagem, aumentar. Essa câmerazinha ela me permite capturar a tela, né? O que eu vou fazer é assim que eu clicar, ele cria uma imagem do último frame do vídeo, né? Da última posição do vídeo, e joga em segundo plano, né? Se eu vir aqui em menu, né? Tem aqui o meu objeto, né? Eu posso manipular essa imagem que eu extraí de um vídeo, né? Posso fazer comentários, anotações e etc. Sobre importação, pessoal, de PDFs, documentos, PowerPoints, vídeos, alguma dúvida? Do ok aí? Ótimo. Bom, se não houver nenhuma dúvida, eu só vou falar um pouquinho aqui das configurações, né? Geralmente que é o que pode dar errado ou não, os problemas que nós podemos ter com a lousa, né? E também falar de perfil. Vamos lá, aqui em configurações eu tenho aqui as preferências. Ele já vem configurado de uma maneira bem simples, pessoal, de uma maneira bem direta, mas tem alguns recursos aqui que são interessantes. Por exemplo, aqui vocês notaram que quando eu escolhi a opção área de trabalho, eu levava as ferramentas para a área de trabalho, né? Poderia navegar, etc. Muitas vezes, na instalação, vocês vêm aqui com escrever na área de trabalho habilitado. Isso acontece, o que isso acontece? Você não consegue mais levar as suas ferramentas para a área de trabalho. Ele vai
pegar uma imagem, né, uma cópia da área de trabalho quando você usar a ferramenta área de trabalho. Então é melhor sempre deixar habilitado escrever na área de trabalho, né? O resto são recursos aqui, né, são opções assim, né, que vai do usuário mesmo, né? Cada um pode definir a sua. Né? Os objetos, por exemplo, os objetos que você quer que a caneta inteligente desenhe, né, eles já estão todos habilitados de fábrica, né? A caneta indicadora, como que você gostaria que ela trabalhasse, também vem de fábrica. E aqui nós temos os plugins. Um plugin é um recurso extra que você pode acrescentar. Vamos lá. Aqui, na verdade, você não pode inserir qualquer plugin porque você está limitado aos plugins criados pela Hitachi, né, que é a produtora da lousa. Quando você clica aqui em baixar plugins, ele te leva para uma página na internet com alguns plugins, né? Por exemplo, o reconhecimento de texto manuscrito ele já costuma vir instalado nas versões acima da 5.2. Né? Quem tem a versão 5.2 para cima já está vindo com esses recursos instalados. Mas, por exemplo, se o seu não tiver, você pode vir aqui e criá-lo, né? Baixá-lo, deixa eu ver aqui. Só que para baixar um plugin, pessoal, você precisa aqui selecionar o seu modelo e você tem um código que veio junto com a sua lousa. Isso está acessível aqui, ó. Se o pessoal puder mostrar aqui. Ele fica no canto aqui direito da sua lousa, bem em cima você tem o seu código que você usa aqui, né? Você escolhe o modelo da sua lousa, né? Se for uma igual a nossa é a FX Trio 77 e digita aqui esse código, você vai poder baixar esses plugins. Lembrando que a partir da versão 9.5, né? A partir da versão 9.5, a maioria desses plugins já estão instalados, não precisa se preocupar com isso. Basicamente, se a sua lousa tem aí já uns 6 meses, né, na sua unidade, vocês não precisam se preocupar com isso. Tem aqui, muito bem, mais configurações, né? Nós temos o idioma, né? Basicamente o que isso altera o nome dos menus, né? O idioma dos menus. E que língua a sua caneta de texto vai usar para tentar transformar, converter em texto, né? Se eu uso, por exemplo, em português, ele vai dar prioridade para palavras em português na hora que eu usar a caneta inteligente de texto. Se mais de um professor, né, o que costuma ser o caso, usa a lousa na sua unidade, é legal que você tenha aqui os perfis, né? Por exemplo, eu tenho aqui a minha barra de ferramentas que eu gosto dessa forma e eu não gosto de ter ali em cima minha barra de ferramentas. Eu gosto de vir aqui em visualizar e tirar a minha barra de menu, né? Eu não gosto que ela fique ali. Então eu gosto de acessar por aqui também. Então eu posso salvar todas essas configurações. Eu venho aqui em configurações, em perfil, e eu tenho aqui a opção de carregar um perfil, né? Que é, né, quando eu crio um perfil eu posso carregá-lo. Né? Um novo perfil ou salvar um perfil. Né? Novo perfil, ele vai me dar aqui algumas opções, né, de perfis. Eu vou escolher aqui um modelo padrão mesmo. Né? Podem ver que as alterações na barra de ferramentas e no menu, na barra de menu que eu fiz, elas retornaram. Por quê? Eu acionei um novo, né, um perfil padrão. Se eu voltar aqui em configurações, né? Só mostrando, ó, eu posso incluir um botão aqui. Eu quero aqui na minha barra de ferramentas a caneta de texto. Clico, seguro e arrasto. E eu quero também a caneta indicadora. Vem aqui, clico, seguro e arrasto. Feito isso, né, eu gostaria de salvar as minhas configurações dessa forma. Eu venho aqui em configurações, perfil, salvar perfil como. Né, eu vou digitar aqui o meu nome. É sempre importante que ele tenha ali o ponto .pro no final, né, que é de profile do seu perfil. Que ele vai procurar esse documento aí para... Deixa eu colocar aqui, eu vou colocar meu nome. E salvar. Feito isso, pessoal, eu posso vir aqui em configurações, perfil, carregar perfil,
ele já vai abrir aqui na página onde eu tenho o meu perfil. Ao abrir, todas as configurações que eu fiz, todos os recursos que eu escolhi estão disponíveis para mim. Então, cada professor pode ter o seu perfil, né? Dessa forma, não vai ter ali que perder tempo, né? Configurando ali para deixar do seu agrado, né? A sua apresentação, o seu software. Aqui o plugins é um atalho para plugins, né? É isso aí, pessoal, né? Tem o básico mesmo, né? Que é calibrar a lousa. Creio eu que todos vocês já estejam familiarizados com isso, né? E por último, né, para não mostrar que muito do que eu tirei aqui, também tem aqui no ajuda do Starboard. Se você precisar, ele abre aqui um atalhozinho com algumas dicas, né? Ele não mostra tudo assim de uma forma bem resumida, mas né, eu posso escolher aqui operações, por exemplo, né? E ele me ensina aqui as operações básicas, né? Muito do que tem disponível aqui, pessoal, não falei por relação ao tempo mesmo, né? E tem bastante recursos aqui ainda. Então, alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento, alguma sugestão? Sim? Perdão, não entendi a pergunta. Sim, eu vou mostrar como. Não fica dentro do NOAS, né? Eu venho aqui, ó, no site do Senec Online. Aqui tem vários vídeos de ferramentas e recursos, né? Aí você precisa fazer um login. Ele fica aqui dentro, ó, em apoio pedagógico. Perdão. Ah, a imagem. Já tá aí? Isso, ó. A gente clica em apoio pedagógico, aulas interativas. Aí você precisa aqui colocar o seu usuário. E aqui você tem lousa digital. Né, aqui nós temos aqui dicas de instalação, se você tiver algum problema com a instalação do projetor ou da lousa, ou alguma orientação sobre aquela né, se vocês vão notar aqui nessa imagem, dá pra ver, né? Aquela moldura que em algumas unidades tá colocando em volta do quadro, né? Ou seja, tem aqui também algumas instruções. E aqui nos vídeos tutoriais vocês têm recursos, ferramentas e utilização da lousa em diversas áreas e disciplinas. Isso aqui a gente está sempre atualizando com novos vídeos. Né? Em recursos, por exemplo, né, nós temos vários vídeos aqui, ó, vídeos das ferramentas e dos recursos. Ó, área de trabalho, né, muito do que eu mostrei está aqui. Menu editar imagem, né? Você seleciona, deixa eu ver aqui. Ó, criando links, né? Nós vimos hoje aqui. Os vídeos são dublados, né? Tem um rapaz narrando tudo que está sendo feito. São vídeos de 1 a 2 minutos no máximo, mostrando como criar links, como editar links. Na verdade, assim, toda ferramenta, a gente cobriu todas as ferramentas e todos os recursos do Starboard com esses vídeos. Se vocês conseguirem acessar aí e tiverem áudio disponível, vocês vão ver que os vídeos são narrados, né? Então tem tudo aí, ó. Então, só lembrando, fica no seneconline.com.br, apoio pedagógico, você precisa ter um login cadastrado para conseguir acessar. Olha aí. São vídeos rápidos, né? A gente focou em um recurso de cada vez, né? Nós estamos em recursos, você pode avançar o vídeo e tal. Mas nós também temos vídeos para ferramentas.
Dá para identificá-la aqui pelo íconezinho. Então basta ter acesso ao site do Senec Online que você consegue, né, tudo que a gente falou aqui hoje. Mas na sua unidade também, né, nós temos aqui também, ó, utilização da lousa em diversas áreas e disciplinas, onde nós damos dicas, né, a maioria no momento é sobre matemática, né, mas nós damos dicas de como usar, né, alguns em geografia, em matemática, como usar alguns recursos de Starboards em determinadas disciplinas, né. Lembrando também que nós estamos abertos a sugestões, né, se você é de outra disciplina ou da própria matemática, gostaria de sugerir algo, né, pode entrar em contato também com a nossa unidade, a gente trabalha para criar os vídeos também. Você nem precisa, às vezes, entrar em contato, você pode vir aqui em apoio pedagógico, recursos pedagógicos, nós temos uma área aqui onde sugestões podem ser feitas, né? Nós temos algumas aqui já, mas nós temos aqui separado por áreas, né? O que você pode contribuir, né, em relação, se você usou alguma coisa na lousa, se você fez alguma atividade legal, tem algum recurso para disponibilizar, você pode disponibilizar aqui para todos os usuários da rede. Qualquer um que tenha acesso, né, pode acessar essa atividade, deixar um comentário, deixar uma sugestão. Então é um ambiente onde todos podem participar, todos podem colaborar com alguma coisa. Alguma outra dúvida? Sim? Então, se eu não me engano, eram dois momentos, né? Num a gente ia falar um pouquinho sobre alguns recursos, as ferramentas, e no outro a gente ia finalizar, né, com o que foi dito hoje. Não me foi passado exatamente quanto tempo levaria, mas eu tentei fazer tudo hoje. Né, para compensar, não sei se haveria, não sabia se haveria possibilidade, né, de repor isso, então a gente fez o máximo aí para apresentar tudo hoje. Certo. Pode ser. No caso, quem fizer o contato com a Maís pode marcar outro horário. Né? Ela que passa para a gente para nós nos prepararmos aqui para fazer outra apresentação. Certo? Então provavelmente vai ser se foi na quinta, né? Na quinta mesmo, no mesmo horário, talvez, só que, né, na semana que vem. Certo? Se não, mais alguma dúvida, pessoal? Alguma sugestão? Alguma coisa que alguém acha que ficou faltando? Sim? Não? Tranquilo? Muito obrigado, pessoal. Mais uma vez, né, pedimos perdão aí pelos probleminhas que nós tivemos, né, mas deu tudo certo aí dessa vez, eu espero. Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem nos contactar aqui pelo site também. E nós faremos o melhor para responder qualquer dúvida, né? Nós já temos aqui alguns vídeos disponíveis, né? Qualquer coisa extra, estamos à disposição.